tá na hora de chamar o gameplay com uma obra-prima da SEGA, é o Crazy Taxi. Vamos ao gameplay. Galera, começou mais um gameplay e neste novo formato, né, com legendas em inglês. Espero expandir aí os meus momentos nostálgicos aí para a galera de fora do Brasil. Você pode ativar as legendas e vamos começar aqui com Crazy Taxi. Aqui os personagens, o Axel, o Gus, a Dina e o nosso amigo ali do chapeuzinho que eu não lembro. Vamos jogar 10 minutos. E aí você que já jogou Crazy Taxi deve estar sentindo falta de alguma coisa, né? É porque eu tive que tirar as músicas por causa dos problemas dos direitos autorais. Cara, esse jogo era sensacional. Era um jogo bem ao estilo arcade, então não tenho o que falar, né? O jogo é muito bacana. Hoje o gameplay vai ser longo, hein? Bom, mas vamos lá. Vamos começar a análise desse jogo. Lindão esse jogo, né? Falando sobre trilha sonora, né? Que a gente já comecei já impressionado com esse jogo, né? Quando eu joguei pela primeira vez, faz pouco tempo, eu escutei um ia. Cara, quando eu soube que a trilha sonora era do Offspring, eu babei. Isso é verdade, cara, é sensacional. A trilha sonora desse jogo, embalada pelos sons de Offspring, com Way Down the Line, já conhecia do Toca Tour Racing, o Change the World e All I Want, também já conhecida. A trilha sonora do Bad Religion vem com 10 in 2010, o Dan and Us, e o Hear It e o Inner Logic. São as músicas embaladas por esse jogo. Que o áudio também, os efeitos sonoros eram muito legais, muito bacanas. Ainda mais as moedinhas aí. As pessoas gritando também e o seu passageiro enchendo o saco toda hora também. Era de lascar também, né? Era complicado. Eu tô fazendo errado, né? Primeiro vamos começar pela ficha técnica do jogo. Que esse jogo foi produzido pela Hitmarker e publicado pela SEGA com versão multiplataforma. Esse jogo foi produzido em 99, lembrei que peguei aqui a data, esqueci. Produzido em 99, versão multiplataforma, porque no lançamento ele era um jogo exclusivo do Dreamcast. Depois foi lançado versões para arcade, PlayStation 2, PSP, GameCube, PC, Zibo. Lembra do Zibo? É aquele videogame nosso brasileiro que não deu certo. E o último lançamento, última conversão para o iPad. E tinha um jogador. A desenvolvedora foi a Hitmarker, a publicadora foi a SEGA, e quem distribuiu para outras plataformas também foi a Aclan. Bom, e eu já comecei a análise, né? Já cortei tudo já, né? Porque esse jogo é lindo, esse jogo. Um jogador. Então, alguns patrocínios famosos aí, como essa KFC. Tinha patrocínios da Fila, da Pizza Hut. Que mais? O áudio era incrível, os gráficos também. Ele não exibia toda a potência do Dreamcast, mas é que o Dreamcast ele foi feito numa plataforma. Ele foi feito com base no Sega Naomi, que era aquela plataforma de jogos da Sega em 3D. Jogos de arcade, falei errado, né? Eu esqueci de avisar. E por isso que tem esses gráficos muito bonitos, muito lindos, bem renderizados, bem dinâmicos.
Gráficos bons, o áudio trilha sonora sensacional. A jogabilidade fácil, muito fácil. Era só pegar o cliente, levar ele no destino, acabou. Que era essa a dificuldade do jogo. Às vezes eu conseguia atropelar alguém, mas como o jogo não priorizava isso, você meio que passava por cima do personagem, era meio que fantasma. Bom, esses foram os pontos bons do jogo. Pontos ruins, cara, são, olha, pouquíssimos, cara. Era fácil de bater o carro, muito fácil. Infelizmente só tinha vamos dizer assim, duas cidades para você explorar. Eu acho que ficou devendo. Eu acho que pela capacidade do Dreamcast eles poderiam ter colocado umas 3 ou 4 cidades para você poder dar um rolê. Que mais? Era difícil você fazer um classe A nesse jogo. Era um pouquinho difícil. Tinha que igual eu coloquei agora. Eu coloquei 10 minutos, aí você consegue. Se você vai no modo de 3 minutos ou 5 minutos, você não conseguia, era difícil. E alguns modos de jogo meio complicados, né? Como aquele de você transportar os clientes de um ponto para o outro e tem que frear no ponto certo. Aquele era meio difícil de fazer. Essa é a versão para o Dreamcast. E, bom, a nota desse jogo será nota... Cara, não tem como não dar 9 pra esse jogo. Nota 9 pra esse jogo. Muito legal. Inesquecível o jogo do Dreamcast. Foi, se eu não me engano, foi um dos primeiros jogos do Dreamcast. E quando eu ouço aquela música do Offspring, puta, cara, você entra de vez no jogo. No Level 9 porque é um jogo bem estilo arcade. Então, tá aí Crazy Taxi para vocês. E como de praxe, como de costume, agora é hora de mandar uns abraços. Hoje a lista tá longa. Hoje, olha aqui, ó, os abraços aqui. Irei mandar para eu não sei a pronúncia correta, cara. Então, até confundi essa pessoa nos últimos comentários. O nickname dessa pessoa é The Cookish. E eu descobri que é a Maria. Ô Maria, lá de Portugal. Um abraço para os lusitanos e um beijo para ti. E o pessoal de Portugal tá assistindo como ela, Marrom. E um abraço para os mexicanos também. Um abraço para todos do México. Não sei o que eles entendem, que eu entendeu falar daqui. Um abraço para o Canto do Player. Tá sempre comentando. My little friend Hanson from USA, a hug to you. Vou tentar arriscar o inglês aqui, malandragem, tá pensando que o Yes Let's Play Forever, um abraço. O Beach Dog Plays, o Vinícius 7 Santos, o Ícaro Polidoro, que participou da Hangout e também encontrou a galera lá na FENAC. Vou colocar a foto aí, ó. Tá o Alexandre Mu, tá a galera toda aí. Um abraço pessoal do Gamer to Gamer, Alexandre Mu, o Frank, o Luiz Silva, o Léo Batista e aí E é isso aí, galera. Esse é o Crazy Taxi. E é um padre ali, agora que eu percebi. É um padre, nós vamos levar o padre de novo aí, ó. Esse jogo é lindão demais, né? E não posso esquecer. Olha só quem tá aí, rapaz. Esse é ele mesmo. É o CJ lá do GTA San Andreas. Olha só quem que eu tô dando carona, o CJ, rapaz. O CJ tá perdido aí, ó. Direto lá de San Andreas lá. Como é que era o nome da vila dele lá? Não lembro aí. Foi ele levar na loja da Leves. Olha só, hein. E, cara, tem mais 2 minutinhos. E eu vou convidar todos vocês para conhecer o perfil do Cogumelo Marrom aí no Google Plus.
São todos convidados a acompanhar as notícias do Cogumelo Marrom lá, notícias em inglês e português. E vocês aí que estão de fora do Brasil, gostaram das legendas? Não está totalmente traduzida ao inglês, porque eu uso o Google, aquele tradutor do Google. Mas eu tento na medida do possível, porque eu não falo inglês muito bem, entendeu? Então eu tento traduzir por lá, mas até que isso está me ajudando muito no meu canal. E eu agradeço a todos vocês, não só do Brasil, mas também de fora do Brasil. E isso é uma gratificação muito boa para mim, para eu continuar fazendo meus vídeos e dando oportunidade não só para as pessoas do Brasil, mas para as pessoas de fora do Brasil conhecerem o meu trabalho como gamer e videomaker. Nossa, deu uma atropelada ali, rapaz. Certo? Bom, minutinho final. E no final desse vídeo eu vou colocar a evolução do cogumelo, porque eu vou mudar o layout junto com o logotipo. E vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo, não vai dar. E acabou o gameplay. E vamos ver o meu resultado aí, vamos ver. 16 pessoas. Aí, ó, o que eu falei. Classe A em 10 minutos. Game over. Até a próxima, galera. A evolução começou. Cogumelo Marrom 2.0. Obrigado por conferir mais um vídeo no canal do Cogumelo. Se você gostou, clique em gostei, clique em favorito, compartilhe o vídeo, inscreva-se, comente e assista aos últimos vídeos do canal.